Eu não dormi hoje de novo. Oi, pessoal. Nas minhas lives, vocês normalmente mandam perguntas e dúvidas e questões e problemas do RPG. E eu queria trazer um pouco aqui pro YouTube hoje. E hoje vai ser um dia calmo, um vídeo calmo. A gente não vai se estressar, a gente não vai lembrar. Eu reuni algumas das questões aqui que me mandaram, né, em várias redes sociais. Eu sempre estou perguntando lá. A primeira pergunta que fizeram aqui: Bruce, como posso fazer a plot da campanha ser interessante para os jogadores? Bem, isso é algo simples. Existem algumas maneiras de você fazer a plot da campanha ser interessante para os jogadores. Existem dois aspectos, eu diria: interessante no meta e o interessante na ficção da campanha. O que é cada um desses? O interessante para a ficção da campanha, eu diria que é o que o personagem quer, né? O personagem quer conseguir algum item mágico especial ou salvar alguém muito importante para ele. Esses são objetivos dentro do mundo. E, claro, RPG é um jogo cooperativo, são vários jogadores com vários personagens com histórias muitas vezes diferentes, e é interessante para um DM conectar essas histórias numa trama só. Então isso é uma dica que eu dou: conecte salvar uma pessoa com obter um item mágico que consiga salvar ela, que são objetivos de dois personagens diferentes. E aí você consegue juntar um pouco essa trama de amigos, muitas vezes aliados, e trazer interesse dos jogadores. O interesse do meta é o interesse dos jogadores em si, não o personagem mesmo. E a gente tem que lembrar que é um jogo, então muitas vezes o meta serve para ajudar o jogo. Converse com os jogadores, descubra o que eles gostam. Pô, você gosta de anime? Qual anime que você gosta? Pô, você gosta disso aqui? E se eu montasse uma coisa parecida, assim? Ou nessa mesma energia? Pô, e se eu desse uma stand de Jojo pro personagem dele? O personagem não tem muito a ver com, sei lá, uma história, né, de cultistas. Mas o jogador gosta muito disso. Então, por que não juntar uma coisa a outra e talvez trazer um pouco essa plot de cultistas para essa campanha, para esse personagem? E aí você já mistura o interesse do jogador com o interesse do personagem, você faz tudo virar uma coisa só. É assim que eu faria, ou pelo menos eu tento fazer. No geral, converse com o seu jogador. Ele é a sua audiência principal. Você, como mestre, você está produzindo um jogo para os seus amigos e para você. E a sua audiência principal são aquele pessoal. E você então conversa com eles para saber o que eles gostam ou não, o que eles estão se entretendo, qual parte da história eles estão mais afim de seguir. E vá remodelando sua campanha e replanejando ela para isso. Dá pra ouvir eu engolindo e bebendo? Pera aí. Próxima pergunta. Bruce, estou criando um RPG baseado em magia, com sistema próprio, focado em conter bichos, inspirado em SCP. Você acha que é melhor abusar da magia ou deixar ela rara? Isso eu acho que depende muito do seu objetivo com a campanha, né? Agora, se as opções são abusar da magia ou deixar ela rara, depende do que você quer. Por exemplo, uma história sobre capturar bichos, né, no geral. Abusar da magia, e deixar ela clara, eu diria, seria incluir os bichos na história da sua campanha, o que pode ser interessantíssimo. A gente pode ver algumas inspirações. Pokémon há um tempo. O mundo do Pokémon ele é muito ligado ali ao mundo. Ou você pode fazer secreto, né? Existe o nosso mundo real e existe uma camada além, que é onde ficam essas coisas escondidas. E clássicas histórias, né, lidam com isso. Harry Potter lida um pouco com isso, né? O mundo secreto além do mundo, embaixo do nosso. E tem organizações que lidam com isso. Juniper Lee é um exemplo disso, né? Esses bichos eles são visíveis pro mundo, não são visíveis. Criam histórias diferentes, né? Eles criam histórias completamente diferentes. Uma campanha focada na magia em si, trazer esses bichos pro mundo e uma conexão deles com o mundo, cria uma construção de mundo um pouco mais complexa, mas também criativa, enquanto uma organização secreta traz um pouco dessa ideia de infiltração, esse peso de nós não podemos deixar ninguém saber disso. Sabe, durante a campanha as missões terem que ser furtivas e não deixar o mundo descobrir. E dica, não dá para eles algo fácil, como Homens de Preto faz, né? De apagar a memória. Deixa eles terem que lidar com o vazamento de informações. Então, não é muito o que é melhor,
Qual é a vibe que você quer? Achei que eu fiquei bem com essa camisa. Próxima pergunta. Bruce, eu tenho um problema com um mestre muito controlador com as minhas ações. Não são coisas como eu querer burlar uma regra. É algo bobo, como abraçar o personagem de outro player, inventando qualquer coisa para impedir ações minhas, simples e bobinhas. Como, por exemplo, o meu personagem, um homem, pedir uma roupa com vestido, ou ele dormir abraçando alguém, vulgo outro player. Coisas assim que já eram do meu personagem há muito tempo. Sinceramente, não sei o porquê disso acontecer. Eu quero conversar com ele, mas não sei como abordar esse assunto. Isso me deixa muito desconfortável. Vamos lá. A gente vai entrar finalmente no que... Olha, essa mensagem demonstra algumas coisas, assim, clássicas da cultura de RPG que a gente... tristemente, às vezes é obrigado a lidar. Quer dizer, obrigado não somos, né? É isso que eu quero vir falar pra vocês. Vocês não são obrigados a lidar com isso. Você começou bem. Começou bem, como eu já ia falar. Conversar é a maneira correta de se fazer, é o primeiro passo. Às vezes, existe, claro, um constante peso nos DMs, de ser meio que um regulador social também do RPG, mas os players, nós quando somos jogadores, temos também uma responsabilidade de vir conversar com o mestre e com os outros jogadores e ver se tá tudo certo acontecendo, porque coisas assim acontecem, podem ser desconfortáveis, e comece conversando. Eu diria, seja honesto. Virar pro mestre, claro, e falar: poxa, estão acontecendo essas coisas, está me deixando desconfortável, e se você vê que isso não tá mudando, ele controla muito o personagem, tem muito grupo que não faz isso. Ninguém é obrigado a passar por isso. O RPG já evoluiu bastante pra gente não ter que lidar com esse tipo de gente. Se alguém, depois de você reclamar e conversar, continuar com as ações, a gente tem uma obrigação com nós mesmos de ir pra frente. Próxima pergunta. Bruce. Você acha que em um momento de solução inesperada dos personagens, é melhor improvisar ou forçar uma forma de voltar ao previsto? Ótima pergunta. Vamos lá. Vamos pensar na situação que muitos mestres já passaram. Você fez um combate, você fez um puzzle, um quebra-cabeça, uma situação, uma plot, e os jogadores pensaram em algo que você não tinha pensado. Agora, vamos dividir isso entre duas situações. Uma delas é, a solução deles faz completo sentido. A solução deles faz completo sentido com toda a sua campanha, toda a sua história, você não tinha pensado nela, e ela talvez mova a campanha de uma maneira que você não espera. O que eu digo é, aceita esse improviso. Tá ótimo. A gente joga RPG para isso. Mestres, não mestrem RPG como se fosse um livro, eu diria. O jogo é tão dos jogadores quanto de você. Eles são os protagonistas, eles podem mudar a história deles, e muitas vezes é super legal eles terem essa criatividade de pensar à frente, e você trazer isso um pouco para a própria sessão. Eles conseguiram pensar algo que você não pensou e você estava interpretando o vilão. E o vilão não pensou nisso, consequentemente. E você fica, nossa, esse vilão era o cara mais inteligente de todos. Ele pensaria nisso. Pô, traz isso pra dinâmica. Os jogadores em conjunto tiveram uma criatividade que o vilão não teve. Ele pode ser o cara mais inteligente do mundo, mas ele não pensou nisso. Ele não teve o intelecto que os jogadores tiveram. E traz esse peso, assim, esse vilão, ele se sente frustrado, que conseguiram resolver de uma maneira que ele não tinha esperado. E você consegue trazer uma plot muito mais interessante, onde não só os jogadores odeiam esse vilão, mas agora esse vilão odeia os jogadores. É algo de ego agora. E criar cenas interessantes e tipo, poxa, parabéns, jogadores e personagens, vocês conseguiram resolver essa ação de uma maneira super criativa. Às vezes você pode criar até conflitos onde você não tem a solução. Deixa aberto. Talvez você tenha uma solução em mente, poxa, podem resolver isso e isso aqui. Mas deixa aberto pra, tipo, eles conseguem resolver de uma forma criativa, uma forma divertida. RPG é sobre isso. É sobre criatividade e mover uma história pra frente em conjunto. Não é você que move a história pra frente, mestre. É os jogadores e você. Porque senão fica só jogadores reagindo ao que você faz. Você, às vezes, tem que reagir ao que eles fazem. E eu sinto que essa pergunta, principalmente com essa parte que a gente tá falando, vem muito com aquele peso de
o DM não pode improvisar, é deselegante o DM ter que planejar algo no momento. Nossa, como assim? Ele não tem o nome de todos os camponeses, todos os secretários que trabalham no reino, planejados de cabeça. Gente, normal. E acostuma. Não tem problema você revelar para os jogadores que algo foi improvisado. E se você não gostou de algo improvisado, você pode voltar e desfazer. Não tem tanto peso assim, gente. É um jogo. Se todo mundo concordar, tá bom. E você, DM, converse com seus jogadores. Agora, tem a outra opção. Eles resolveram um puzzle de uma maneira que você não tinha pensado e o puzzle não se resolve assim. Mas foi uma maneira que ficou muito legal, uma maneira muito criativa. E agora o que você faz? Você muda alguns mecanismos ali de trás da sua sessão, por trás dos panos, ou você deixa como tá? Isso é algo que tem que ser avaliado de momento a momento. Tem momento que, poxa, não tem como solucionar dessa maneira mesmo. Tem coisas aí que o grupo não viu, não explorou, não tá entendendo, e se você alterar isso, dá ruim. Mas às vezes a gente pode abrir mão. Às vezes a gente pode abrir mão pela diversão dos nossos amigos. E por uma plot melhor, porque às vezes, narrativamente falando, a solução que você pensou pode ser só uma solução de um quebra-cabeça. A solução que o grupo pensou é algo que eles raciocinaram juntos, e desenvolveram algo e encaixa com todo um pensamento. E se isso não atrapalhar a sua campanha, não tenha medo de mudar. Não tenha medo de mudar. Porque isso faz uma campanha mais divertida. E às vezes o que você planeja não é melhor do que os personagens planejam, do que os jogadores planejam. E a gente tem que abrir mão desse ego de DM, de nós somos o deus da história. A gente tem que largar um pouco a mão disso. Às vezes, a gente tem que deixar os jogadores mestrarem pela gente. Quando eles descobrem uma solução melhor, narrativamente, e abrir a mão desse ego e fazer essa cena bonita, vale mais a pena. Então, caso a caso. Às vezes você quer realmente criar uma situação onde, poxa, eles têm que raciocinar, eles têm que parar, pensar e tentar chegar a essa solução, porque senão não dá. É caso a caso. Minha camisa tá abarrotada, né? Abarrotada? Não, não é abarrotada. Vamos para a última pergunta. Qual o melhor sistema? Qual o melhor sistema? É uma pergunta assim que... resposta clássica, né? Não tem muito o que dizer qual é o melhor sistema. Tem sistemas que servem para cenários melhores. Cada sistema tem a sua especialidade. E não tem como dizer que um é melhor que o outro. A resposta correta é Fronteira do Império. Fronteira do Império, Edge of the Empire, da Fantasy Flight Games, jogo de Star Wars. Pode ser usado para vários outros cenários. Ele é incrível, super divertido, super modular. Eu amo esse jogo. Mas falando sério agora, qual o melhor sistema de RPG? Vou tentar uma resposta mais direta. Depende da situação, né? Se você estiver na sua privacidade... Mas se você estiver falando com gamers... Fala GURPS e corre. Corre muito mesmo. O tempo de beber um mate. E acabou nossas perguntas por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse quadro. Se tiverem mais alguma pergunta, alguma coisa sobre RPG que você queira saber, perguntar... ou contar algum caso de problema seu, alguma coisa que você quer que eu leia aqui, mande. Eu planejo fazer esse vídeo mais algumas vezes. O plano de hoje foi fazer esse vídeo, editá-lo e postar ele no dia seguinte. Será que eu vou conseguir? Dia 25/4 de 2022. Então, se isso for postado no dia 26, eu consegui. Tô com um sono gigante. Obrigado por ter assistido, curta aí, eu sempre falo, curta e dá like. Faz os dois. Curta e dá like. Que você tira o like, né? Se você fizer isso. Aperta o sininho. Se inscreve. Comenta. Assista o RPG Raízes de Roshna. Assista o Cartucho Pirata. Entra lá no nosso Discord. Me dê oi no Twitter. Mande uma DM no Instagram pra mim. Comente Zote Suprema assim, em algum TikTok meu que não tem o Zote. Mande 3 dentes seus pra minha casa. Sacrifique sua avó. Jogue Fronteira do Império. E é isso.
Ah! E assista minhas lives na Twitch.